Então, boa noite, pessoal. Vou dar início, então, para a nossa aula de administração integrada, do curso de administração da Uniplan Botucatu. Hoje nós vamos, no nosso roteiro, nosso plano de voo, nós vamos finalizar aí o capítulo 1, né, que veio trazendo aí, nessas 2 últimas semanas, toda a parte de histórico e evolução das práticas de gestão utilizadas nas empresas, tá? E a gente vai abordar também o capítulo 2. E o capítulo 2 ele vai falar para a gente, ele vai trazer à tona aí um pouco da evolução da indústria. Mas, Thiago, por que falar da evolução da indústria? Muitas das práticas gerenciais aí, práticas de gestão, nasceram, evoluíram com a evolução aí da própria indústria, nos métodos de trabalho, da força de trabalho. Tá? Então, não, só um apanhado geral aí, nas 2 últimas aulas nós abordamos o histórico, né? Trouxemos aí a contribuição de alguns pensadores. Espera aí, pessoal, não está projetando aí, só um minuto, que eu acredito que daqui a pouco já vai projetar. Então, nós trouxemos aí um histórico, trouxemos alguns pensadores aí de gestão, de práticas de gestão. Tá? Então, nós conceituamos a administração, falamos do que trata a administração, tá? Falamos um pouquinho sobre eficiência. Depois disso, nós avançamos aí sobre a evolução das práticas, a evolução da administração, né, desde os filósofos gregos até os filósofos mais recentes, as contribuições que eles trouxeram, tá? Evoluímos aí com os pensadores ditos gurus da qualidade e a contribuição deles para as práticas gerenciais, para as práticas de gestão como um todo. Né? Falamos aí de vários deles, Ishikawa, Deming, Stewart, aí falamos de autores brasileiros. Comentamos um pouquinho sobre a evolução da norma ISO 9000, 9000, 9001, a série 9000 como um todo. Tá? Falamos aí os focos da administração, aí eu ampliei um pouco, falando um pouquinho da versão 2015, só para a gente ter um referencial do que evoluiu de 2008, da versão 2008 para 2015. Né? E aí nós paramos exatamente nesse slide. Né? Então, nós comentamos aí no final da última aula que temos muitos modelos de gestão. Vimos a ISO 9000, é um modelo de referência, vimos ISO 14000, vimos a OSAS, que é de gestão aí de segurança no trabalho, tá? Que passou a ser a ISO 45000, né? Que surgiu a ISO 45000 com a mesma temática. Então nós vimos, poxa, nós temos vários modelos de gestão. Qual que é o melhor? Como é que eu defino qual que eu tenho que utilizar aí na minha empresa? Então, como escolher o modelo de gestão mais apropriado para a minha empresa? Então, partindo desse pressuposto que existem diversos modelos de gestão, que existem vários modelos que eu posso estar utilizando para estar fazendo aí, para estar utilizando a minha empresa, como é que eu defino qual utilizar? Tá? E a resposta é aquele que melhor se adequar à situação. Então, nas empresas hoje, cada uma tem características contextuais, né? Estão inseridas em determinado contexto. Esse contexto define uma série de práticas, uma série de ações que precisam ser tomadas, e, em meio a tudo isso, é importante, né, se torna fundamental que, quando a empresa decida buscar um modelo de gestão
para orientar as suas práticas internas, é importante que ele venha a escolher essa prática baseado nas características da sua empresa, na cultura da sua empresa, no tipo de produto, no tipo de cliente a quem serve a empresa, tá? Então, eu preciso escolher um modelo que seja adequado à minha realidade, tá? Então, eu, como gestor, preciso escolher um modelo mais adequado para a minha realidade, tá? Esses autores aí, ó, Keller e Teufel, eles lembram que esses modelos de referências são elaborados a partir do que se chamam de melhores práticas no mundo, tá? Então, vamos imaginar que eu estou elaborando um modelo de gestão, tá, para divulgar para o mundo. Normalmente, eu busco as melhores práticas que são aplicadas no mercado, nos meus concorrentes, né, antes de elaborar esse meu modelo de prática, né? Então, como eles são baseados em melhores práticas que a gente tem no mercado, ele garante aí uma certa universalidade, ou seja, ele é aceito de uma forma universal e ele também permite uma reutilização na hora de você construir modelos específicos. Então, basicamente eu escolho um modelo de gestão, esse modelo de gestão ele é elaborado segundo o que é práticas gerais ou práticas genéricas que existem no mercado, aplico esse modelo de gestão na minha empresa, e aí, a hora que eu vou aplicar esse modelo de gestão, normalmente eu vou ter que adaptar. Eu acabo tendo que construir o meu próprio modelo, tá? Então, você acaba transformando ele conforme a sua realidade, tá? Um dos modelos de gestão aí, principalmente aqui no Brasil, conhecido como um dos grandes modelos ou uma das melhores referências, é o da Fundação Nacional da Qualidade, né? Ele trabalha da mesma forma, ele reuniu o que é considerado de melhores práticas em todo o ambiente industrial, tá? No mercado, no mundo, né? E reuniu isso aí num modelo que pode ser aplicado às empresas. Esse modelo, então, da FNQ, ele consiste aí basicamente em integrar as práticas reconhecidas pela literatura, pelo mercado, pelas instituições, tá? De um modo geral, com os resultados que eles alcançam. Ou seja, procuro práticas no mercado e vejo quais dessas práticas ofereceram melhores resultados. E acrescentou essa integração de práticas e resultados no modelo da Fundação Nacional da Qualidade. Notem, pessoal, até um ponto interessante de estar comentando, que o nosso material ele foca muito a questão da qualidade. E por que, Thiago, ela foca tanto a questão da qualidade? Porque quando nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando qualidade no sentido mais amplo. Então, a qualidade é um produto sem erro, é um processo bem ajustado, são resultados que agradam o mercado consumidor e os stakeholders, tá? Então, é a qualidade no sentido mais amplo. Então, durante esse curso, vocês vão notar que nós vamos utilizar com certa profundidade práticas, modelos relacionados com qualidade, tá? Então, vamos dar um exemplo de como é que a empresa escolhe uma prática, um modelo de referência em detrimento ao outro, tá? E aí a gente vai desenvolver, vamos fazer uma analogia, né, com vocês como estudante, tá? Falhou a palavra, dei essa engasgada porque fugiu a palavra da minha cabeça, tá? Então nós vamos fazer essa analogia, você estudante, você como pessoa que quer adquirir conhecimento, tá? E a forma com que vocês decidiram fazer
essa busca por conhecimento. Então, a gente parte da premissa que, para vocês se matricularem no curso, né, primeiro vocês tinham uma necessidade. Qual que era a sua necessidade? Qual que era o resultado que vocês esperavam? Vou até pegar nossa famosa caneta vermelha aqui, ó. Vou pegar o apontador laser, olha lá. Né? Então, ó, você como estudante... Peraí, é caneta mesmo. Então, você como estudante tinha a necessidade de adquirir conhecimento, tá? E colocar esse conhecimento em prática. Então, qual que era o seu objetivo? O meu objetivo era adquirir conhecimento para, depois que ter um repertório de conhecimento, poder colocar ele em prática na organização que eu trabalho ou na organização em que eu quero fundar. Tudo bem? Legal. Então, esse é o seu objetivo. Mediante seu objetivo, você vai buscar quais são as formas disponíveis de gerar conhecimento, para você ter o seu repertório de conhecimento. Tá? Então, temos aqui, ó, observação, você poderia ter observado, você poderia ter pesquisado, poderia ter utilizado tecnologia, tá? Mas a forma mais tradicional é através de cursos, em toda e qualquer modalidade, pessoal. Então, presencial, semipresencial, EAD, tá? A forma mais tradicional de se adquirir conhecimentos é através de cursos, tá? E aí, para escolher o curso, então vejam, vocês tinham uma premissa, adquirir conhecimento, das alternativas que existiam, vocês tiveram que escolher uma. E para fazer essa escolha, vocês utilizaram alguns critérios. Quais critérios? Facilidade de acesso, questão financeira, disponibilidade de tempo, tá? Ter uma faculdade que não é totalmente EAD, que ela também tem momentos presenciais. Foram vários critérios que vocês utilizaram, tá? Mas vocês utilizaram critérios para escolher. E, por fim, vocês escolheram o curso que vocês estão fazendo na aula de hoje. Nas empresas, ocorre do mesmo formato, pessoal. Então, as empresas têm objetivos, lembra que até comentei na aula de administração estratégica, traçam objetivos, tá? Para alcançar esses objetivos, eles têm que utilizar alguns critérios que vão definir as práticas que são mais adequadas, ou as práticas que vão aumentar a probabilidade dela alcançar os seus objetivos. Depois que escolhida a prática, então vamos lá, escolheram a prática, vocês escolheram o curso da administração da Uniplan. Vocês precisam implantar essa prática, tá? Então, vocês tiveram que frequentar o curso, tiveram que fazer uma rotina de estudo, tá? Vocês tiveram que se planejar para isso. E esse planejamento, a gente pode estar utilizando aí a ferramenta 5W1H, tá? Que é aquela ferramenta que a gente conversou lá na disciplina de processos organizacionais. Então, esse planejamento, ele considera responder algumas perguntas básicas. Por que o processo é necessário? Então, por que é necessário vocês fazerem uma rotina de estudos para garantir que vocês possam absorver o máximo de conteúdo, né? Quais são os objetivos? Obter esse conteúdo, obter esse conhecimento. E o que deve ser feito? Então, na rotina de estudo de vocês de repente estipularam alguns horários para estar lendo as apostilas, tá revendo o material, fazer algum tipo de pesquisa, por exemplo. Quem vai participar desse processo? Se é só você, se você vai envolver algum familiar.
quem é autoridade nesse processo, responsável, no caso, vai ser vocês, tá? Mas aí só fazer uma analogia com a empresa, tá? Onde que esse processo vai ser realizado, né? Então, onde você vai fazer o estudo, onde você vai fazer a pesquisa, tá? Nesse momento agora que nós estamos com uma aula remota, né? Vocês provavelmente, assim como eu, tiveram que separar um local adequado para vocês estarem fazendo o estudo, né? Para vocês estarem desenvolvendo aí as suas atividades, tá? Quando vai ocorrer, fazer uma rotina, fazer um cronograma, tá? E como que vai ocorrer esse processo? Nas empresas, seguem da mesmo formato, tá? Também é feito um planejamento que é estipulado todas as etapas, com responsáveis, com necessidades, com recursos, com local onde vai acontecer, com pessoas responsáveis pelo processo e com um detalhamento de como o processo deve ocorrer, né? Tá? E aí, para que isso seja colocado em prática e traga os resultados almejados, é importante elaborar um cronograma. Então, talvez alguns de vocês, ou até mesmo todos vocês, fizeram um cronograma de estudos pensando nessa situação de pandemia. Então, quando vocês vão estudar determinada matéria, né? Ou até mesmo podemos pegar aí o próprio cronograma da faculdade, né? Então, quando vão ser realizadas as provas, quando vamos ter atividades, quais dias da semana são cada aula, nada mais é que um cronograma, e as empresas também fazem isso, tá? Depois de tudo isso, né, definido objetivos, feito o planejamento, escolhida a prática, feito o planejamento, elaborado um cronograma, é preciso fazer o controle e monitoramento das atividades, né? E aí fica bem claro que a gente tem a aplicação de uma outra ferramenta, que eu até conversei com vocês no primeiro dia, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas a Carol até comentou, o ciclo PDCA, teve mais gente, mas eu lembro que acho que a Carol respondeu isso no chat, tá? O ciclo PDCA, que é um ciclo aí de implementação e de melhoria de práticas dentro das empresas, tá? Uma outra questão que a gente não pode esquecer é que comparar práticas com práticas similares, visando aí uma melhoria do processo de aprendizagem, no caso do exemplo, e redefinindo suas práticas, é uma prática que também é abordada pelas empresas. Então, as empresas também olham para as práticas dos concorrentes, de outras empresas de outros setores, para identificar melhores práticas. Então, assim como vocês podem trocar figurinhas, trocar ideias sobre metodologias de estudo, as empresas também podem fazer na mesma sistemática, tá? Então, assim como nós escolhemos práticas de gestão, assim como vocês escolheram um curso, como vocês fazem escolhas no dia a dia, e a função de administrador está relacionada com fazer escolhas, tá? As empresas também utilizam uma metodologia, uma sistemática para escolher essas práticas, que é muito similar ao exemplo que a gente desenvolveu aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o fim do nosso capítulo primeiro, tá? Alguém tem dúvida do material desse primeiro capítulo? Não? Então, estou dando por finalizado esse capítulo 1, tá? Depois aí de 2 semanas, longas semanas, a gente aprofundou bem esse capítulo, confesso para vocês, tá? Então, entramos em detalhes de norma ISO, sendo que mais para frente nós vamos falar de ISO, então a gente aprofundou bastante nele, tá? Acho que foi bastante proveitoso, de verdade. E ele vai dar uma visão importante aí para o decorrer das próximas semanas. Tudo bem?
Agora nós vamos partir para o capítulo 2. Antes de partirmos para o capítulo 2, alguém tem dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Quem quer se expressar? Quem quer fazer uma observação? Esse é o momento, pessoal. Eu não posso fazer essas coisas, fica gravado. Tranquilo? Podemos tocar? O barco? Então vamos tocar o barco. Senta que lá vem história. Esse material aqui, ó, que eu vou estar projetando para vocês, vou ser bem sincero, eu adaptei ele de um material que eu utilizo na disciplina de administração da produção, porque ele tem tudo a ver ao que eu falo, o conteúdo que eu falo nas aulas de introdução à administração da produção, ele tem tudo a ver com esse capítulo 2 aqui da nossa apostila, tá? Então, o capítulo 2 ele vai falar um pouquinho de história dos modelos de gestão e da própria indústria. Então, vamos projetar. Não é um conteúdo muito longo, viu, pessoal? Por isso que vai dar para a gente emendar o finalzinho do capítulo 1 com o capítulo 2. Então, ó, só retomando aí, recapitulando. Então, capítulo 2, um pouco da história da indústria e dos modelos de gestão. Então, vamos comentar de forma rápida como evoluiu a indústria e as implicações dessa evolução nas práticas de gestão adotadas pelas organizações nos dias atuais. Então, o objetivo da aula é justamente esse, tá? Então, apresentar essa evolução da indústria em conjunto com os modelos de gestão por ela utilizados. Então, eu vou puxar isso. Na apostila, ele começa falando do Adam Smith, tá? Eu vou puxar um pouquinho antes, lá na pré-história. Por quê? Porque ele vai dar uma base conceitual bacana para a gente, tá? Então, pré-história, quando o ser humano, nômade ainda, vivendo de caça e pesca, começa a criar instrumentos para auxiliar ainda na caça e na pesca, ele está gerando uma prática de gestão. Mentira, professor, verdade. Tá? Quando você desenvolve mecanismos para melhorar a sua performance, isso nada mais é do que prática de gestão, prática de gerenciar os recursos que você tem. O ser humano ele não tinha garras como os demais feras, ele não tinha presas muito fortes e ele não podia correr tanto. Então ele começou a utilizar a sua engenhosidade, tá, para desenvolver pedras, facas, utensílios que pudessem sobrepor as suas limitações naturais e ele se tornasse um melhor caçador, um melhor coletor. Tá? Então vejam, as empresas quando procuram práticas de gestão na literatura ou no mercado, eles procuram práticas de gestão para melhorar a sua performance e para sobrepor as suas limitações frente a concorrentes. Vejam que tem tudo a ver, tá? Então, é uma realidade. Tá? Então, ó, só para ilustrar, então o ser humano começou a entender que ele poderia aí, polir as pedras, transformá-las em machadinhos, transformá-las em flechas, em utensílios para caça e pesca, e isso melhorou aí na concorrência com os outros animais por utensílios. Né? Inclusive, possibilitou até mesmo aí sobreviver às intempéries que existiam
no seu ambiente natural. Eu ia falar contexto, mas no seu ambiente. Tá? Isso aí foi evoluindo, tiveram as civilizações antigas, né? Começou a se agrupar em sociedade, começaram a estipular uma série de normas, de conduta. Isso foi evoluindo, começaram a fazer as primeiras máquinas, né? Para guerra também, né? Mas aí começaram a desenvolver as embarcações, né? Começaram a desenvolver a agricultura, etc, etc. E aí a gente vai avançando e a gente chega aí na primeira fase do artesanato, em que nós tínhamos pessoas com extrema habilidade, tá? Que produziam itens de acordo com as especificações, tá? E também criavam aí ferramentas de trabalho para melhorar sua produtividade. E olha que estou falando de melhorar a produtividade, tudo a ver com ferramentas de gestão. Porque ferramentas de gestão procuram aumentar a eficiência e eficácia das atividades humanas. Tá? Depois nós entramos na segunda fase do artesanato, tá? Em que houve aí uma evolução da produção artesanal. Então o artesão começa a contratar alguns ajudantes para fazer trabalhos mais grosseiros, de menor responsabilidade, tá? Mais ou menos o que muita empresa faz com estagiários, tá? Infelizmente é verdade. Não são todas, mas muitas ainda fazem isso, tá? E a gente começa a ter um processo de transferência do conhecimento do artesão para o ajudante. Então, o artesão começa a passar parte do conhecimento dele para os ajudantes, e os ajudantes vão se tornando novos artesãos. E aí a gente começa a ter uma manufatura embrionária. Então, o antigo chefe artesão aluga um galpão e coloca vários novos artesãos começarem a produzir em maior quantidade, tá? E aí você tem o começo aí das classes salariais aí, das classes trabalhadoras. Tá? Então, alguns exemplos aí, ó, no próximo slide, tá? Então, a oficina de um tecelão. Então, como que era, ó? O artesão lá ele fazia sozinho todas as partes e a família ficava em volta, tá? Depois, na segunda etapa, nós temos aí uma imagem de uma oficina que fabricava botas, em que nós temos, de repente, aqui, ó, um desses aqui seria o artesão, provavelmente esse aqui. Os demais aqui, ó, esse é o artesão. Os demais aqui, auxiliares, ajudantes, que começam a aprender aí o serviço do artesão. Depois nós evoluímos para a terceira fase do artesanato. Tá? Então, isso ainda não, na apostila não aborda esses três movimentos, mas eu quero mostrar para vocês como as coisas foram evoluindo. Tá? Então, essa terceira fase ela é marcada aí pela máquina a vapor, de 1764, do James Watt, aí, tá? E ela entra em decadência devido à Revolução Industrial. Então, quando nós temos, começam a ser produzidas as máquinas a vapor, eles começam a entender que essas máquinas poderiam ser utilizadas também para a produção de bens para a sociedade, e que não precisaria mais, de repente, do artesão, tá? Ou daquelas oficinas de artesão com vários ajudantes e vários artesãos. A máquina poderia estar substituindo vários deles, aumentando a produtividade, reduzindo custos. Então, nós temos aí a decadência, o início da Revolução Industrial, e começa a decadência dessa terceira fase do artesanato. Tá? E aí o artesão, que antes sabia fazer todo o processo, ele passa aí a ser um operário da indústria, ele passa a ser um trabalhador. Tá? Então, ele que era o chefe da oficina, aquele que conseguiu ganhar dinheiro, muito dinheiro com as oficinas, e adquiriu máquinas, e se tornou capitalista, legal. Aquele que não conseguiu, ele começou a vender sua força de trabalho para o outro.
tá? Então, ó, essa imagem aí representa uma tecelagem na Inglaterra, por volta dos anos 1833. Com a Revolução Industrial, o que acontece? Sai de cena os produtos sob especificação e eu entro num processo que cada vez mais veio se atenuando até em tempos mais recentes, tá? De padronização de produtos. Você pode ter o carro que você quiser, da cor que você quiser, desde que seja um Ford modelo T, preto. Tá? Padronização de produtos, pouca diversificação de produtos, padronização de processos. Tá? Então, aquele feeling, o poder de persuasão do artesão, cai fora isso aí, não preciso mais. Eu preciso que as pessoas comecem a fazer os processos sempre da mesma forma para alcançar aí processos padronizados de produtos padronizados e aumentar a minha produtividade. Tem um movimento de treinamento dessa minha mão de obra, então a minha mão de obra passa a ser arduamente treinada, né, para realizar esse processo padronizado, e nós temos aí forte divisão do trabalho com os quadros gerenciais e de supervisão, tá? E aí que nós começamos a entrar nas ideias do Adam Smith e técnicas de PCP, técnicas de planejamento de produção para aumentar a produtividade. E o que isso tem a ver com o Adam Smith? Então, o Adam Smith, nos seus estudos, lá, no seu livro A Riqueza das Nações, ele faz um estudo numa fábrica de alfinete e ele discute que, com a tecnologia proveniente da Revolução Industrial, ela traz automaticamente um aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade, ele induz uma redução de custos. E, por meio da especialização do trabalhador e de uma divisão do trabalho muito forte, em que eu tiro a responsabilidade do trabalhador de executar todo o trabalho, todas as etapas do trabalho, e ele passa a realizar única e exclusivamente poucos movimentos dentro de parte do processo produtivo, eu consigo aumentar a minha produtividade, eu consigo fazer mais com menos. Tá? Então vejam como esse apanhado histórico ele é importante para trazer à tona toda essa questão do Adam Smith, que é onde começa aí a história da nossa apostila. Tá? Então, por meio desse estudo, ele viu que, olha, se eu separasse uma pessoa só para esticar, isso numa fábrica de alfinetes, tá, pessoal? Então, se eu parar um operador somente para esticar um alfinete, depois um outro operador somente para cortar, um terceiro operador só para fazer a fiação da ponta ali do alfinete, né? Eles trabalhando de forma separada, cada um deles fazia uma única atividade, muito mais vezes, entregava uma produção muito maior e no final do dia eu tinha uma produtividade muito grande. E disso nasce aí a nossa indústria aí, ou os primórdios da nossa indústria moderna, pessoal. Tá? Então, cada operador dentro do meu processo produtivo deve fazer única e exclusivamente a sua função, não mais todo o processo. E pela reunião das partes elaboradas no processo, eu consigo alcançar um índice de produção muito maior no final da minha linha produtiva. Não sei se é o final da minha linha produtiva está lá ou está aqui, mas aí tanto faz. Tá? Consigo aí
alcançar os meus objetivos. Veja, então cada operador faz somente uma parcela muito menor do trabalho, muito diferente o que acontecia lá com o artesão que conhecia o processo do início ao fim. E aí, um outro item que também não tem na apostila, tá? Mas eu achei interessante trazer, né? Aí nasce o Sistema Americano de Manufatura, o ASM. Ele foi um dos primeiros modelos de gestão industrial de produtos. Ele já foi um primeiro esforço de padronizar técnicas de gestão, de padronizar a aplicação de ferramentas dentro do meu processo industrial para aumentar a produtividade, tá? Ele foi aplicado em produtos tecnológicos, automóveis, fábricas aí de armas, de armamentos, equipamentos mecânicos principalmente, tá? Nasceu lá nos Estados Unidos e posteriormente ele acaba sendo adotado aí em outros países, né? Então, em toda a Grã-Bretanha, na França, Alemanha e Japão. Tá? Então, o primeiro modelo aí, ou um dos primeiros modelos de gestão aplicado à indústria foi esse sistema americano de manufatura. Tá? A apostila não traz ele, a apostila enfatiza muito a questão do Adam Smith e da Revolução Industrial, mas eu achei interessante trazer esse aí, porque o título do capítulo é um pouco da história da indústria e do modelo de gestão. E o único modelo de gestão que eles fazem referência é a divisão do trabalho aí, proposta pelo Adam Smith, e depois eles tocam aí, falam alguma coisinha do Taylor. Mas esse aí foi um importante sistema de manufatura. A partir desse sistema de manufatura, muitos outros modelos acabaram podendo ser gerados, criados aí. Um outro, ainda dentro da gestão industrial, um outro personagem importante é esse Eli Whitney, tá? Quem que é esse cara, Eli Whitney? Ele era um fabricante de armas. Ele fabricava aqueles mosquetes que a gente vê nos filmes aí, dos antigos, sabe? Aqueles mosquetes e tal. Ele recebeu um contrato de 10 mil mosquetes em 2 anos. Eu acho que esse ano está errado, tá? Não é 1978, não. Ele é 1878, tá? Até tá errado aqui, me perdoem, tá? Porque depois aqui ele fala 1811, ó. 1878. Então ele recebeu um contrato para fazer 10 mil mosquetes em 2 anos. Ele aceita esse contrato, só que aí ele percebe que a fábrica dele não estava preparada para fazer essa produção. E ele aplica vários conceitos aí, inclusive do Adam Smith, de divisão do trabalho, tá? Olha lá, até citado aqui, ó, organização das estações de trabalho, então dividir, segmentar o trabalho de construção dos mosquetes, ele desenvolve ferramentas e máquinas, então ele faz uma série de adaptações na sua fábrica para tentar entregar esses 10 mosquetes em 2 anos. Pessoal, ele não consegue entregar em 2 anos, ele leva 8 anos para fazer aí sua produção. Porém, por toda essa sistemática que ele criou, por toda essa esforço de organizar a fábrica, de aumentar a produtividade, né? Apesar dele não ser muito conhecido, mas ele foi a base de muitos dos estudos sobre gestão organizacional ou gestão industrial. Tá? Tanto que em 1811, então aí, ó, 33 anos depois, ele recebe um novo contrato para 15 mil rifles, e ele entrega esses rifles aí em 2 anos.
mas ele só conseguiu fazer isso aqui depois de fazer aplicação de práticas existentes e aí a adaptação e organização dessas práticas à realidade da sua empresa, com o desenvolvimento de ferramentas, máquinas e de formas de trabalho, tá? Então, ele contribuiu aí também muito para a gestão organizacional, para as práticas de gestão que nós conhecemos hoje, apesar dele não ser muito comentado na literatura, tá? Depois nós temos aí o Taylor, né? O Frederick Taylor, da administração científica. Ele apareceu aí no final aí do século XIX, nos Estados Unidos. Ele era um engenheiro, tá? E ele veio propondo aí o best way, melhor forma de executar as tarefas com vistas à melhoria da produtividade, tá? Então, segundo o Taylor, menores custos de produção são obtidos por meio de melhores métodos de trabalhos e processos produtivos, tá? Então, para alcançar melhores resultados, você precisa utilizar os melhores métodos e os melhores processos, tá? Até coloco forma de produtividade aí, mas vocês já devem ter visto em outra disciplina. E aí, o que o Taylor traz com esse best way? Segundo os pressupostos do Taylor, para toda atividade humana, né, atividade produtiva, existe uma melhor forma de fazer, tá? Porém, a grande falha, ou ponto, calcanhar de Aquiles desses pressupostos do Taylor, o que é? Segundo ele, existia uma única melhor maneira de se fazer para todas as empresas. E com o tempo descobre-se que isso não é a realidade, que existe sim uma melhor forma, mas essa melhor forma ela pode variar de empresa para empresa. Porém, os trabalhos dele colaboraram significativamente para muita coisa do que nós conhecemos hoje em dia, inclusive relações de trabalho, né? Então, por exemplo, um dos estudos do Taylor, não sei se eu já comentei, provavelmente já, né? Mas aí é bom que vai fixar na mente de vocês, né? Um dos estudos do Taylor, ele faz um experimento científico, né? Científico sistemático aí, para avaliar a produtividade de trabalhadores descarregando um carregamento de lingotes de aço, tá? Então, ele chega na estação, divide em duas turmas. Primeira turma, ele fala, ó, vocês podem descarregar o vagão da forma como vocês quiserem. Aí o pessoal vai lá, começa a carregar um monte de peso ao mesmo tempo, e na correria tal. Beleza. Demora um determinado tempo para fazer isso. Aí agora ele vai para a segunda turma. Ele dá um tempo, se não me falha a memória. Eu falo assim, vocês têm, durante 1 hora, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eles fazem lá. Beleza. Aí descarrega uma quantidade X de material do trem. Aí ele pega a segunda turma. Ó, agora vão vocês. Porém, vocês vão ter que fazer no seguinte formato. Vocês vão ter uma pessoa que vai ficar só distribuindo material, alguma parte só distribuindo material. De tempos em tempos vocês vão parar para descansar, para recobrar as forças de vocês, tá? E vocês vão ter aí esse mesmo tempo. Eu não lembro se era 1 hora, se era 2 horas, tá? Mas vocês vão ter o mesmo tempo da equipe 1, tá? E ele faz isso, aplica esses métodos, ele controla para que seja executado dessa forma, e aí no final, o resultado, a segunda turma consegue ter uma produtividade maior do que a primeira. No mesmo tempo, eles descarregam uma quantidade muito maior, mesmo fazendo paradas em tempos pré-determinados, em carregando uma quantidade de repente menor, em ter menos pessoas transportando o material, tá? Ele consegue chegar a resultados melhores. Também, então, veja que já é um avanço
um novo avanço aí na questão da forma de gestão, de uma prática de gestão aí do trabalho dos operários. Posteriormente, seguindo os pressupostos aí do Taylor, né, as ideias do Taylor, o Ford ele aplica os princípios da administração científica na sua fábrica de automóveis. Tá? Então, na verdade, o Ford ele vai num abatedouro, ele vê a forma como é executada o abate de um animal, e aí ele fala, por que eu não aplico esse mesmo modelo, na minha linha de produção? Tá? Então ele vai lá e aí começa a trabalhar, o veículo, em vez de eu colocar todos os meus operários em volta do meu veículo, do produto, né, o veículo ele tem que avançar numa linha, e conforme ele vai avançando nos postos de trabalho, os operadores de cada atividade, de cada etapa, vão agindo sobre a produção aí, sobre o produto que está sendo desenvolvido. Então, com essa aplicação desses conceitos da administração científica, ele consegue fazer uma produção em massa, produzir uma quantidade muito grande, tá? Estipulando postos de trabalho para as empresas, tá? Aplicando aí a especialização massiva do trabalho, né? Até ele é criticado porque estaria levando os trabalhadores à alienação, tá? Mas ele propõe um arranjo físico de maneira tal que otimize as atividades produtivas, tá? Aplica manutenção preventiva para evitar paradas na minha linha de produção e aplica também o controle estatístico da qualidade, ou seja, utilizando ferramentas estatísticas, ele começa a controlar para evitar os desvios de qualidade aí durante a produção em massa. Por quê? Porque a produção em massa ela pode esconder defeitos, utilizando estatística para monitorar, para controlar os resultados. A hora que você percebe que o seu processo vai sair do eixo, vai sair do padrão de qualidade, você toma ações para que ele retorne à normalidade, retorne para os padrões de qualidade exigidos. Tá? Então, algumas inovações da linha de montagem do Ford. Então, primeiro, divisão do trabalho aí. Show, Ademir. Seria uma gestão com foco em processos? Depende, Ademir. Tá? Por que acontece? Nesse momento, ele ainda não está preocupado com como as partes interagem. Tá? Ele se preocupa mais em dividir. Então, ele faz a divisão do trabalho e cada posto de trabalho faz a sua parte. Eu não estou preocupado em como essas partes vão interagir para alcançar ali o resultado final. Não. Se cada uma das partes executar bem a sua tarefa, teoricamente eu chego no resultado final. Tá? E aí, nem sempre acontecia isso. Porque o que acontecia? Só para vocês terem uma ideia, né, Ademir? Só tentando explicar essa minha ideia. Às vezes, num posto de trabalho, ele fazia uma peça errada. Aí, o que ele fazia? Ele já produzia uma outra logo na sequência e mandava para frente. E aquela peça que estava estragada, ele jogava para o estoque. Então, ele começava a esconder erros. Ou produzia errado
E aí, para não perder o ritmo da produção, ele passava para frente, né? E aí o problema ficava com o posto posterior. Então não chega a ser uma gestão por processos. Gestão por processos a gente vai ter muito mais, num momento muito mais recente, a partir aí dos anos 1980, de 80 em diante, que nós vamos ter aí um foco maior em gestão por processo. Aqui não, é a divisão do trabalho propriamente dita, tá? Não sei se respondeu sua pergunta, tá? Mas aí qualquer coisa terminando, aí vocês podem perguntar mais. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então, ó, entendeu? Legal, bacana, show de bola. Então, algumas inovações do Ford aí no ambiente industrial. O dia de trabalho com 8 horas, tá? Lá em 1914, tá? Então ele estipula jornada de trabalho de 8 horas, aumento dos salários, né? Então pela ideia do Ford, o operário ele tinha que ter condições de poder comprar o produto, tá? Não só fabricar, mas ele também tinha que conseguir, mesmo que se esforçando, economizando, conseguir comprar o seu produto, tá? O manual do proprietário, uma prática de gestão, o quê? Ele começou a estudar os problemas prováveis que poderiam acontecer, os que mais aconteciam, fez um manual e começava a entregar junto com um carro. Por quê? O cliente não voltar para a fábrica reclamando, de repente, de qualidade. Não, ó, seu problema está aqui a resposta dele, tá? Veja, é uma prática de gestão também, pessoal. E o modelo de organização aplicado no Ford acabou sendo disseminado em todos os Estados Unidos e até no mundo inteiro. Tá? Nesse momento, o engenheiro industrial ele passa a assumir o planejamento e controle da montagem e do processo de fabricação. Então, de certa forma, é retirado do administrador essa responsabilidade, tá? Ou essa autoridade, e é passado para o engenheiro industrial. E aí nós temos aí a produção em massa, né? Trago fotos aqui até da produção do Fusca, pessoal, ó. Né? Pessoal trabalhando de terno, olha só que bacana. Trabalhando de terno na linha de produção, né? Então, ó, na fábrica da Alemanha, né? Então, ó, esse modelo do Ford ele acaba sendo disseminado aí por todo o mundo aí, esse modelo de fabricação em massa, de postos de trabalho, né? De repente uma inspeção e assim por diante. E aí no século XX nós temos um grande salto em todas as áreas das ciências, tá? Então começam a se desenvolver vários conceitos e nas mais diversas áreas, tá? E aliado a isso nós temos um salto populacional, né? Principalmente período pós-guerras, né? O pessoal voltou para casa, começou a ter um boom populacional, baby boomer, se não me falha a memória, tá? E tem um aumento de demanda, as pessoas começam a querer consumir mais. Por quê? Porque nós tínhamos aí, no período de guerras, parou de se consumir. As indústrias começam a produzir somente para a guerra, né? Então, a indústria de panela para de fazer panela e começa a produzir material bélico. Com o final da guerra, a gente precisa reaquecer a economia, a gente precisa trazer de volta aí, e as pessoas querem voltar a consumir, porque passou aquele período de incerteza, eles querem agora voltar a produzir, tá? E para atender essa explosão de demanda, a indústria responde com uma rápida difusão de inovações, né? Então começam a inovar cada vez mais, né? Tanto a parte da tecnologia quanto das práticas organizacionais para atender essa nova demanda, né? E aí grandes autores como Juran, Stewart, Deming, entre outros, começam a desenvolver técnicas ligadas à qualidade, né? Tentam aplicar nos Estados Unidos, não conseguem, mas no Japão
por ter um país destruído, por ter toda a questão de autodisciplina, eles conseguem implementar com maestria, né, ou com grande desenvoltura, todas essas práticas desenvolvidas, e aí nós chegamos ao que nós temos hoje aí nas práticas aí de gestão consagradas na literatura e que continuam evoluindo, continuam surgindo novas práticas, como nós vimos aí durante o capítulo 1. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então, como eu prometi, capítulo 1 e 2 apresentados. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, questionamentos? Então, o Ademir que já tinha questionado, acho que eu já respondi. Então, tá legal, pessoal. Eu vou, estou encerrando a gravação. Que aí, caso alguém queira questionar alguma coisa com mais liberdade, para não ficar gravado, esse é o momento. Dúvidas? Não? Então, pessoal, aula de hoje encerrada, tá? Me dou por satisfeito, alcançamos nossos objetivos, que era terminar o capítulo 1 e já abordar todo o capítulo 2. Se Deus quiser, próxima semana nós abordamos o capítulo 3 também numa aula. Vamos dar os cortes cirúrgicos e estratégicos para a gente terminando esse material. Agradeço a participação de todos vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo pela participação. Estou encerrando a aula e semana que vem a gente se reencontra na disciplina Administração Integrada e amanhã nos reencontramos na disciplina Administração Estratégica. Tudo bem? Abraço a todos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos pela companhia aí. E mais uma vez, parabéns pelo Dia do Administrador. Abraços a todos e até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos.